Olá a todas, todes e todos. Meu nome é Priscila Miraz, eu sou professora de Artes Visuais, licenciatura e bacharelado do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Brasil, e venho trabalhando nos últimos anos, desde o doutorado, com a fotografia moderna no espaço da América Latina, em trânsito a partir dos fotoclubes. E a apresentação que eu pretendo trazer hoje aqui para vocês, de forma bastante breve, é um trabalho que está apenas no início, sobre uma série de retratos da fotógrafa Madalena Schwartz, intitulado Crisálidas. Como eu entendo a criação do retrato como um processo que envolve o engajamento e a experiência a partir das interações sociais, né, como a materialização da relação que é constituída entre fotógrafa e as fotografadas, eu acho importante iniciar pontuando um pouco da trajetória de Madalena, destacando a convivência que ela teve com as pessoas que ela fotografou, especialmente para essa série. Madalena nasceu em Budapeste, no ano de 1921, apenas ali um pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial e da dissolução do Império Austro-Húngaro, e passou por dois processos migratórios. O primeiro, em 1934, ainda adolescente, órfã de mãe, quando vem com o irmão para Buenos Aires encontrar com o pai que já vivia então na Argentina. E depois, na década de 1960, já casada, mãe de dois filhos, quando sai de Buenos Aires e se muda para o Brasil, para a cidade de São Paulo. Já em São Paulo, ela acaba se estabelecendo ali no centro da cidade, morando no edifício Copan e trabalhando na rua Nestor Pestana, numa tinturaria chamada Irupê. Essa localização aproximava bastante o seu trânsito diário com o reduto teatral da Praça Roosevelt e também do próprio Cineclube Bandeirante, que era ainda um local, né, bastante procurado para o aprendizado da fotografia. E esses dois elementos são bastante importantes para essa série em específico, para a série Crisálidas, né, porque envolve tanto a cena teatral da cidade de São Paulo, em 60, 70, quanto o aprendizado dela da fotografia, no espaço do próprio Fotocine Clube Bandeirante. Bom, a prática da fotografia, ela acaba aparecendo na vida de Madalena meio que por acaso, né, a partir de um prêmio que um dos seus filhos, o Júlio, ele ganha num programa de entrevistas que na época era protagonizado pela atriz Bibi Ferreira na TV Excelsior em 1966, e esse prêmio, que foi em dinheiro, serviu para comprar uma câmera fotográfica, que acaba despertando muito mais o interesse da própria Madalena, que logo em seguida já se matricula nas aulas de fotografia do Fotocine Clube Bandeirante, convivendo ali nesse espaço com vários fotógrafos bastante importantes para a cena fotográfica brasileira e também na latino-americana, como é o que eu gostaria de destacar um pouco mais à frente. Bom, a presença da Madalena no Fotocine foi se modificando conforme os anos. Ela começa em 66 como aluna, segue todo o processo de aprendizagem fotoclubista, participando de concursos internos e externos, das excursões fotográficas, salões nacionais e internacionais. A partir dessa participação, suas imagens aparecem também no boletim clubista, circulando, né, nessa rede que é organizada a partir dessas associações, até que ela se associa propriamente ao clube, participando como sócia patrona da instituição na década de 70. Nesse momento também, né, concomitante a isso, Madalena trabalha na tinturaria e ela entra em contato com uma diversidade enorme de pessoas, tanto anônimas quanto também pessoas bastante conhecidas do meio artístico e intelectual que frequentavam ali a região. É nesse momento que ela conhece o escritor Inácio de Loyola Brandão, que frequentava a tinturaria com bastante frequência e que na época trabalhava na editora Abril. E aí, um dia, conversando com o Inácio de Loyola, ela pede para ele dar uma olhada em umas das fotografias dela, eles começam a conversar e ele indica o trabalho de Madalena para a editora Abril,
e logo em seguida ela vai ser contratada em várias revistas, né, como a Marketing, Status, Iris, Ipsos, Fotótica, Isto É, América, Cláudia, Planeta, e esse caminho pela imprensa escrita acaba levando também a participação dela na TV Globo, em que ela vai atuar como retratista de 1979 até 1991. Bom, também nesse mesmo momento, nesse mesmo espaço temporal, né, final de 60, começo de 70, procurando aprender mais sobre as técnicas de iluminação, Madalena começou a trabalhar para profissionais do teatro, muitas vezes os próprios vizinhos dela ali do Copan, que precisavam de registros das atuações que faziam, estilos para as marcações de cena, e é assim que ela acaba entrando em contato com os Dizzy-Croquettes. É importante lembrar que essa década no Brasil, esse período no Brasil, é marcado pela ditadura militar, mas também por temas ligados à liberdade sexual, à contracultura, que apareciam no âmbito social através da ideia da androgenia, ambiguidade de gêneros, o transformismo, e tudo isso estava muito presente nos shows ali da região central de São Paulo, tanto nas apresentações mais triviais das boates, quanto nas atuações de artistas que vão ser extremamente importantes para a renovação das artes nesse período, como os Dizzy-Croquettes e Secos e Molhados. A série Crisálidas é praticamente protagonizada toda ela pelo grupo Dizzy-Croquettes, que é pioneiro no Brasil por trazer em suas performances essa ideia de confusão de gêneros em espetáculos musicais de humor, em que uniam canto, coreografia, figurinos espetaculares, cheios de glitter, barba com maquiagem, cílios postiços, sutiãs espartilhos, meias de futebol, cueca, salto alto. O grupo foi formado por 14 integrantes que se mantiveram ali unidos de 1972 até 76, e nas palavras de Cláudio Tovar, integrante do grupo, eles estavam desafiando a ditadura todas as vezes que eles subiam ao palco. Em novembro de 1973, eles estiveram em cartaz do Teatro 13 de Maio. Né? Foi nessa época que Madalena se aproximou muito mais do grupo e fotografou vários dos artistas no seu próprio apartamento no Copan, e ali eles passaram de modelos a amigos, colaboravam com as cenografias improvisadas da Madalena e criaram nessa série, então, em conjunto, né, um meio caminho entre intimidade e composição de cena, né, entre pessoa e persona. O Walter Mantini, que era amigo de Madalena nesse momento, procurando entender esse interesse enorme que ela tinha por esses artistas, principalmente transformistas e travestis, ele indica esse contraste que eles percebiam no cotidiano entre as dificuldades da vida dessas pessoas, com as violentas perseguições policiais, com o preconceito de grande parte da sociedade sobre o regime militar, e a vivacidade da expressão estética inovadora que eles traziam nas suas produções. Na série Crisálidas, existe um valor forte de documento, né, de fotos que retratam uma multidão de protagonistas de um momento ao mesmo tempo repressor e transgressor da história brasileira recente, mas também tem um valor estético muito forte de exploração reflexiva das possibilidades do próprio retrato. Para a gente tentar entender um pouco essa forma de fotografar de Madalena, do seu processo de aproximação dos fotografados, é muito interessante o depoimento de Ney Matogrosso, que a gente pode ver nessa imagem aqui, né, que na época era integrante do grupo Secos e Molhados. Então ele diz: ela se interessava muito por nossa forma de se vestir. Ela pediu que eu pegasse umas tiras de couro para usar. Eu lembro de dançar em frente à câmera. Não havia som, mas ela pedia que eu me movimentasse. Então eu fiquei ali dançando enquanto ela fazia os retratos. Nas fotos de Ney, é flagrante o desejo de experimentação formal de Madalena. Usando o recurso da dupla exposição do negativo, ela clicou um Ney que se multiplica, que se desdobra em duplos de si mesmo. Nesse ponto, nós lembramos da sua participação no Fotocine Clube Bandeirante, lugar onde se deu a produção, discussão e divulgação da fotografia moderna no Brasil, sendo a dupla exposição, como forma de experimentação da imagem, trabalhada de muitas maneiras. Em pesquisa que desenvolvi anteriormente com o Fotocine Clube Bandeirante, em relação com clubes fotográficos na Argentina e no México,
Uma das fotógrafas que se destaca nos boletins, reuniões e exposições no Brasil durante as décadas de 40 e 50, que foi o meu recorte da pesquisa anterior, é a fotógrafa Annemarie Heinrich, alemã, que migrou para a Argentina em 27, entrando logo em contato com a fotografia e já em 1930 sendo uma fotógrafa estabelecida em Buenos Aires, se destacando justamente pela produção de retratos e pela fotografia de espetáculo. Como ela também participou ativamente do movimento clubista, sua presença no Fotocine é intensa, incluindo a tradução e publicação de um artigo sobre o gênero de retrato de espetáculos, em que ela apresenta a sobreposição e a dupla exposição como técnicas de experimentação importantes para se alcançar o movimento das performances, como a gente pode ver nessa fotografia de Annemarie, que é publicada junto com o artigo dela no boletim do Fotocine, né? Annemarie manteve 30 anos de relações pessoais e de trocas profissionais com o Bandeirante em São Paulo, o que me leva à hipótese da aproximação das propostas de Annemarie para o retrato na estética experimental de Madalena também, que se intensificaram com a confirmação de que essas fotógrafas se conheceram. E essa confirmação foi feita pelo pesquisador José Antônio Navarrete, que encontrou num dos boletins do Bandeirante uma fotografia da década de 80, em que as duas podem ser vistas juntas, além de Alicia D'Amico, Alice Kendi, Eduardo Salvatore, Geraldina Campelo, Leda Salvatore e Eros Campelo. Segundo a pesquisa de Navarrete, a foto foi feita na sede do Fotocine Clube Bandeirante, em São Paulo, no final de junho de 1980. Então, a gente pode ver aqui também uma outra sequência de Annemarie Heinrich, uma outra fotografia de Annemarie Heinrich, e aqui a fotografia em que as duas podem ser vistas juntas, da pesquisa de José Antônio Navarrete. Essa estética fotoclubista a gente pode ver ainda em outros retratos, como nesse, né, de Suzy Wrong, em que o intenso uso das sombras pesadas cria essa fusão fundo-figura, resultando numa imagem que se destaca, né, se destaca metade do rosto da fotografada e apenas uma de suas mãos. E impressiona o quanto que a posição da mão única que a gente vê, solta nesse escuro, dá uma profunda sensação de movimento do corpo, né? E essa intensidade do fundo preto vai aparecer em vários dos retratos, tanto individuais quanto em conjunto que Madalena cria, como a gente pode ver nessas outras imagens. Aqui, inclusive, né, a gente pode ver o pano de fundo, né, de um cenário improvisado de Madalena. Aqui já uma foto em camarim. Aqui a gente pode ver também essa improvisação, inclusive quando aparece o próprio gato de Madalena na produção. E aqui, de novo, fotos, né, nos camarins também. Então, aqui a gente tem algumas fotografias selecionadas em que a gente vê tanto a cenografia no Copan, na casa de Madalena, quanto também ela fotografando o grupo no próprio camarim deles antes dos espetáculos. Aqui a gente tem colocado a questão da pose. Toda a série é atravessada pela pose como uma forma de testemunho do encontro entre a fotógrafa e quem ela está fotografando. Segundo o pesquisador Marco Antônio Teixeira Gonçalves, é a própria consciência da observação que leva o retratado a assumir uma espécie de eu imaginado diante de um outro, que estimula essa encenação de si mesmo. Esse sentido de pose como encenação, a produção do gesto enquanto performance, e que o retrato de Madalena ambiciona, dando a ver uma personalidade, um sentimento do retratado. Dessa maneira, o retrato se apresenta como parte de um processo dessa cumplicidade que existe entre o fotógrafo e o fotografado. O que diferencia uma foto de um rosto, de um perfil, de uma pessoa, da composição do retrato, é justamente essa consciência do ato fotográfico, que implica na colaboração, participação e relação. Existe sempre uma troca e cocriação nessa forma de retratar de Madalena. Bom, gostaria de falar várias outras coisas, mas eu paro por aqui, né? E a intenção era apresentar de maneira bem breve alguns pontos que eu pretendo desenvolver na minha pesquisa relacionado à série Crisálidas, e até o momento que eu posso afirmar que o trabalho ele se destaca
né, e ele impressiona pela coerência das escolhas compositivas, recorte, uso do branco e preto, pela ousadia da temática e pela altivez, exuberância e afirmação das suas retratadas, dos seus retratados, que aparecem diante de nós como propositoras, criadoras da sua própria imagem. Era isso, muito obrigada.